Lucas 18, nós vamos ler do verso 35 até o verso 43. Lucas 18, verso 35 até o verso 43. Lucas 18, 35 diz assim: Aconteceu que, aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém. Pai bendito, no nome de Jesus, a Tua palavra é poder para transformar as nossas vidas. Eu clamo a Ti, ó Santo Espírito de Deus, para que o Senhor esteja agindo no nosso meio nessa noite. O Senhor tem toda a liberdade para fazer conforme está no Teu coração. Pai bendito, no nome de Jesus, nós saímos da nossa casa, viemos até aqui, Pai, porque precisamos, Senhor, de respostas. Precisamos, Senhor, de situações serem resolvidas. Precisamos, meu Pai amado, de um mover novo na nossa vida. Precisamos, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Nos ajuda, Pai. Fala conosco. Que o Teu nome seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Estamos recebendo aqui o pastor Eduardo, que fez uma cirurgia nos 2 joelhos. Vocês viram o pastor Eduardo aqui já? Não está recebendo ele com aplauso ao Senhor? Filho desobediente, que eu falei para ele ficar em casa, peguei ele 2 vezes, fui na casa dele, peguei ele andando, depois liguei para ele estava aqui na igreja atendendo, falei: Você não subiu escada não, né? Só esse lancezinho que tem aqui, lancezinho nervoso que tem ali, mas Deus é misericordioso para com a vida dele, amém. Meus queridos, nós vemos aqui uma situação tão maravilhosa, nós vemos aqui um cego sentado à beira do caminho, levando a sua vida medíocre, levando a sua vida dependendo da ajuda e de esmolas das pessoas, uma vida limitada, uma vida sem perspectiva, uma vida sem esperança, uma vida que não chamava a atenção de ninguém. Um homem que entrava ano, entrava dia, saía dia, e para ele não mudava nada, aliás, ficava cada vez pior. Quando de repente esse homem está sentado e ouviu uma muvuca de gente, um converseiro, muita gente conversando, muita gente falando, ele não conseguindo enxergar nada, quando ele pergunta para as pessoas que estão do lado dele: O que é que aconteceu? O que está acontecendo aí? Ele falou: É Jesus que está passando. Quem é esse Jesus que está passando, que provoca toda essa muvuca toda no meio do povo? Fala: Jesus, aquele um que tem ressuscitado os mortos, aquele um que tem feito com que os cegos enxerguem, com os paralíticos andem, aquele um que tem libertado as pessoas, aquele um que tem transformado, tem mudado a vida das pessoas. Esse homem disse: Espera aí, então essa é a minha oportunidade. É esse homem que tem feito todas essas maravilhas, que está passando por aqui, é esse homem que está passando por aí. Esse homem imediatamente levantou e começou a gritar e a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi.
atenta aqui para a minha necessidade. Jesus, filho de Davi, venha me responder aquilo que eu preciso. Quando as pessoas ao lado, fica quieto, você está incomodando o homem é muito importante, o homem está passando aqui, mas você acha que ele vai perder tempo com você? Você é um cego, você é alguém que não pode dar retorno nenhum, você é um estorvo para a sociedade, você depende aqui de esmolas, você não... Fica quieto. Ele falou, fica quieto nada, essa é minha oportunidade, essa é minha oportunidade de dar uma virada na minha vida, essa oportunidade que eu tenho para dar um novo rumo, essa oportunidade que eu tenho para dar um novo destino, para ter esperança. Ele viu ali naquele momento a esperança, e as pessoas tentando fazer esse homem aquietar, fazendo esse homem desistir, mas ele não desistiu, e ele diz as Escrituras que ele clamava cada dia mais, cada hora mais alto, clamando, Jesus, filho de Davi, eu estou aqui, tem misericórdia de mim, eu não quero mais essa vida limitada, eu não quero mais essa vida de entra ano, entra dia, sai dia, e está tudo do mesmo jeito. Eu não quero mais essa vida de nenhuma perspectiva de ter família, de ter filhos, eu não quero mais depender das pessoas, mas eu sei que o Senhor pode mudar, porque eu tenho ouvido falar, eles me anunciaram aqui agora, que você pode transformar a minha vida, vem em meu socorro. E as pessoas tentando abafar a voz daquele homem, aquele homem não parava de clamar, mas cada hora ele clamava mais alto, e ele pensou consigo mesmo, não pode ser amanhã, não pode ser a hora que ele voltar, não pode ser o mês que vem, eu não sei se eu vou ter outra oportunidade, o momento é agora, tem que ser agora, agora ele está aqui comigo, agora é a minha oportunidade de ter a minha vida transformada, e eu não vou perder esta oportunidade. E uma coisa que nos chama a atenção, é que Jesus não parou imediatamente, mas ele clamava, diz o texto que ele clamava e cada vez gritava mais alto. E isso então chamou a atenção de Jesus, que parou e mandou chamá-lo. Traz esse homem para cá, esse homem que clama com tanto ímpeto, esse homem que clama com todas as suas forças, esse realmente quer ter a sua vida transformada, traz ele para cá. E chamou a atenção do Senhor a fé daquele homem, porque Jesus chamou ele e disse, o que queres que eu te faça? Ele falou, que eu torne a ver, Senhor. Ele falou, a tua fé te salvou. A fé daquele homem, em alguém que ele não conseguia ver, em alguém que ele não conhecia, mas ele tinha ouvido falar daquele homem, aquela fé, tocou o coração de Jesus, que fez com que Jesus parasse e olhasse para a causa dele. Chamou a atenção de Jesus a fé e o desespero daquele homem, que Jesus parou e atendeu o pedido daquele homem, porque ele não quis deixar aquela oportunidade. E muitas vezes a gente vem para essas reuniões, como nós estamos aqui nessa noite, a gente vai para as nossas reuniões das células, a gente vai para as reuniões de oração, simplesmente fazendo as coisas de uma maneira tão automática, quando, na realidade, se nós olharmos para essas situações que Deus cria para as nossas vidas, para nós estarmos juntos, ouvindo a sua palavra, são oportunidades que Deus nos dá, para que nós possamos ter as nossas vidas mudadas e as nossas vidas transformadas. E quantas vezes nós desperdiçamos esses tempos preciosos que o Senhor prepara para nós, não valorizando esses momentos, não criando uma expectativa, não criando um sonho no nosso coração de que hoje vai ser o dia em que o Senhor vai transformar a minha vida. O que te trouxe? Como você veio para cá nessa noite? Qual é a expectativa que você entrou aqui nessa noite e sentou nessa cadeira? Você veio aqui para quê? Quando você estava adorando ao Senhor, que a Mariana entoava os cânticos junto com o nosso grupo de louvor, você adorava ao Senhor de maneira automática, porque faz parte do culto. Nós temos o momento de louvor, nós temos o momento das ofertas, das visitas, depois da palavra, nos despedimos e vamos embora e começamos a semana de uma maneira diferente.
Se nós viermos para cá com uma expectativa, não ainda em meio aos louvores, quando eu levantar a minha mão, quando eu clamar ao Senhor em meio aos louvores, quando eu entronizar ao Senhor, quando eu adorar a esse Deus maravilhoso, Ele vai se manifestar aqui no nosso meio, e a minha resposta vai vir ainda em meio aos louvores. Quando eu estiver aqui entregando a minha oferta e o meu dízimo no altar do Senhor, as portas vão ser abertas. Os milagres vão acontecer na minha vida financeira. E quando a palavra for ministrada, algo precioso vai acontecer na minha vida e a resposta vai vir. E o milagre vai acontecer porque a palavra ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais cortante do que espada de 2 gumes. Que ela vai penetrar. E ela vai transformar, e ela vai me libertar, e ela vai mudar completamente a minha vida. Por quê? Porque tem um pastor lá falando, não, porque a palavra do Senhor diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Mas tudo isso vai acontecer, porque o Senhor vai estar no nosso meio, e algo poderoso vai acontecer aqui no nosso meio. Sabe, são oportunidades que o Senhor cria para nós, e que nós muitas vezes por besteiras, por tolices, nós perdemos as oportunidades, muitas vezes por comentários, muitas vezes por desânimo, muitas vezes por não ter mais expectativa, nós perdemos essas oportunidades que o Senhor cria para nós. Esse homem ouviu falar que Jesus estava passando, ele não estava conseguindo ver, ele não conhecia Jesus, mas ele disse, esse homem tem mudado o mundo, tem libertado vidas, e ele vai libertar a minha também. E a expectativa daquele homem chamou a atenção de Jesus, que Jesus parou para prestar atenção no que ele precisava. Muitas vezes nós entramos e saímos das reuniões, muitas vezes nós entramos e saímos dos cultos, das células, das reuniões de oração, às vezes piores do que nós entramos. Por quê? Porque nós não geramos nenhuma expectativa de mudança na nossa vida. Porque nós não geramos nenhuma expectativa de que o Senhor está aqui no nosso meio e que Ele é poderoso para libertar e para fazer o milagre que nós tanto precisamos. Nós muitas vezes confessamos com a nossa boca, mas as nossas atitudes não demonstram aquilo que nós confessamos com a nossa boca. Sabe, nós perdemos oportunidades tremendas de ter a nossa vida completamente mudada, e esse homem não perdeu essa oportunidade. Esse homem ficou sabendo que Jesus estava lá, que Jesus estava perto dele, e ele falou, eu não vou perder essa oportunidade. E ele se levantou, e ele clamou, e ele suplicou ao Senhor. Então nós vemos aqui, que oportunidades que aparecem na nossa vida, todas elas são o Senhor que criam para a nossa vida. E quantas vezes nós perdemos oportunidades tremendas, maravilhosas, que o Senhor nos entrega de bandeja, assim como essa reunião desta noite, assim como nós tivemos hoje de manhã uma reunião maravilhosa, onde o Senhor se manifestou de uma maneira tão poderosa, aqui nessa manhã, falando conosco, ministrando as nossas vidas. Assim como o Senhor está aqui nessa noite, assim como o Senhor está pronto para atender a sua necessidade nesta noite, está ansioso para ver a súplica do seu coração, para atender a expectativa do seu coração. Mas eu não tenho expectativa nenhuma, então infelizmente você vai acabar saindo daqui de mãos vazias. Mas aqueles que entraram aqui com uma expectativa de que algo vai acontecer na sua vida, vão sair daqui com a bênção nas mãos. E nós vemos aqui grandes verdades que esse texto nos mostra. E a primeira dessas verdades que eu queria destacar é que essa enfermidade na vida desse homem não afetou as demais áreas da vida dele. Esse homem, ele era cego. Esse homem, ele não podia enxergar. Esse homem, ele não tinha visão alguma, ele só ouvia, ele só falava, mas esse homem tinha uma disposição para lutar, para ter a sua vida transformada. Esse homem não perdeu a oportunidade, porque ele tinha disposição, porque ele queria ver a sua vida mudada e a sua vida transformada. Ele era cego, mas ele não era mudo.
Ele era cego, mas ele podia abrir a sua boca para gritar e para clamar ao Senhor. Ele era cego, mas ele tinha suas pernas bem fortes, que ele podia levantar e correr de encontro ao Senhor. Ele era cego, mas ele tinha uma alma curada de todas as suas enfermidades. Ele tinha uma alma, uma emoção resolvida, que ele falava: o Senhor tem mais para mim do que essa vida limitada que eu tenho levado. Ele tinha força para lutar, porque muitas vezes nós enfrentamos lutas na nossa vida, nós enfrentamos dificuldades na nossa vida que nos paralisam, que nos fazem parar, e anos e anos e anos se passam da nossa vida, e nós não lutamos, nós não reagimos, e nós nos acomodamos às situações medíocres, situações de derrota que nós vivemos. E muitas vezes você pode estar enfrentando uma situação difícil, uma situação complicada na sua vida, mas olhe ao seu redor e vê quantas possibilidades o Senhor te deu, quantas possibilidades você tem para enfrentar essa dificuldade. Muitas vezes você pode estar enfrentando uma dificuldade financeira, você pode estar enfrentando uma luta de desemprego, uma luta de falta de recurso na sua vida, mas a sua boca, ela está livre para gritar e para clamar ao Senhor. A sua boca, ela está livre para suplicar ao Senhor e orar ao Senhor, e batalhar em oração para que essa situação sua seja mudada. Muitas vezes você pode estar passando uma situação difícil dentro da sua casa, de problema no seu casamento, de problema no relacionamento com seus filhos, mas as suas pernas estão muito fortes e podem te trazer para ouvir o que o Senhor tem reservado para você, para ouvir as palavras que vão injetar fé no seu coração. Nós atendíamos um casal de empresários ontem, onde eles passam uma situação financeira terrível devido à crise, né? A reserva que eles tinham, uma reserva muito boa, foi consumida em coisa de 6 meses, consumiram toda a reserva deles. E eles passam assim um momento terrível, tremendo, de dificuldade financeira na vida deles. Nós estávamos atendendo aquele homem muito quebrantado, com seus olhos cheios de água, mas não reagia, não reage, não busca a presença do Senhor, não busca mudar aquela realidade diante do Senhor, mas ele estagnado, a mulher dele falando: eu chamo ele para ir para a igreja, eu chamo ele para a gente orar, eu chamo ele para a gente ler a palavra, mas ele não vai. Ele está focado somente na crise, somente nas lutas. Eu falei para ele que isso vai consumi-lo ainda. Sabe, então, às vezes as situações difíceis que nós passamos têm nos travado e têm nos paralisado. Mas eu queria desafiar você nesta noite que enfrenta algum tipo de luta, algum tipo de dificuldade, a você que se sente paralisado, que se sente impotente, sem esperança, sem nenhuma perspectiva de futuro. Você pode estar passando algum tipo de luta, algum tipo de dificuldade, mas você tem a sua boca, você tem os seus joelhos para dobrar, você tem as suas pernas para você ouvir aquilo que o Senhor tem a falar com você. Você tem, sabe, todo o teu ser disponível para você clamar ao Senhor, para você suplicar ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz: o homem não tem nada se do céu não for lhe dado. Sabe, então, não deixe que essa luta, que essa enfermidade, que essa dificuldade te trave, te paralise, te impeça de você caminhar. Sabe, mas se levante para ver a sua situação mudada. Se levante para ver esse cativeiro virado, para ver essa luta que você tem passado, esse gigante caído por terra. Porque se você se humilhar, se você clamar, se você orar, se você batalhar em oração, o Senhor vai se manifestar na sua vida e vai mudar a sua realidade, vai mudar a sua sorte. Chame a atenção do Senhor. Chame a atenção do Senhor com a sua fé, chame a atenção do Senhor com o seu clamor, chame a atenção do Senhor com a sua postura, dizendo a Ele: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Senhor, faz por mim aquilo que eu não posso fazer. Muda esse meu cativeiro, muda essa minha situação, muda essa minha realidade.
coloca ordem na minha casa, coloca ordem na minha vida financeira. Nós acabamos de ouvir o testemunho do Bruno aqui agora, 1 ano desempregado, e o Senhor não deixou faltar nada. Mas um homem que ora, um homem que busca, um homem que lê a palavra. As manhãs, quando eu vinha aqui na igreja, ele estava lá no Ministério dos Adolescentes, estudando a palavra, estava ali orando, estava ali buscando ao Senhor, e o Senhor já preparou um trabalho para ele. Mas pastor, 1 ano sem trabalhar, 1 ano, e o Senhor sustentou ele, a casa dele, esse 1 ano, 365 dias, sustentando a vida deles. Sabe, então Deus pode fazer também com você. Deus pode mudar essa realidade, Deus pode mudar esse cativeiro, Deus pode te abençoar. Mas nós precisamos chamar a atenção do Senhor. Nós precisamos chamar a atenção do Senhor com aquilo que está no nosso coração. Nós precisamos chamar a atenção do Senhor não com o nosso desânimo. Ele não chegou para o Senhor e falou: ai Senhor, tadinho de mim, o Senhor vê como eu sou um miserável. Ai Senhor, não. Ele chegou para o Senhor: Senhor, eu quero enxergar, tem misericórdia de mim. Muda a minha realidade, muda a minha sorte. Você sabia que o Senhor disse na palavra dele: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante em todas as áreas da nossa vida. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo veio. Não foi para a vida medíocre, não foi para a vida destruída, não foi para a vida derrotada, não foi para a vida infeliz. Mas o Senhor veio para que nós tivéssemos uma vida realizada, feliz, conquistadores e prósperos na face dessa terra. Sabe, vamos chamar a atenção do Senhor. Não vamos deixar que a dificuldade nos faça paralisar, mas vamos nos levar, vamos nos conduzir até a presença do Senhor e chamar a atenção dEle pela nossa postura e pelo nosso clamor, pela nossa atitude. Segundo, enxerguem além dos problemas. Nós não podemos ficar com os olhos fixos no problema. Uma coisa engraçada que esse texto nos chama a atenção é que o único que enxergava nesse texto não era quem estava à volta dele, mas o único que enxergava era esse cego. Porque todos os demais haviam anunciado Jesus para ele. Todos os demais haviam falado para ele: é Jesus o Nazareno. Aquele que tem curado, aquele que tem liberto, aquele que tem ressuscitado, aquele que tem transformado vidas, aquele que... Só que ninguém enxergou isso. Somente ele acreditou nisso. Somente ele, sabe, entendeu que o Senhor podia mudar a realidade dele. Ele não ficou com os olhos fixos no problema, mas ele ficou com os olhos fixos em Jesus. Ele sabia que Jesus podia mudar aquela realidade dele. Os demais não, os demais olhavam para ele e diziam: ninguém pode mudar a sua realidade. Fica quieto. Você é cego, sua situação é irreversível. Esqueça. Não perturbe, não chame a atenção. Ele falou: de jeito nenhum. Essa vai ser a minha oportunidade. Eu não vou perder essa oportunidade. Eu vou tirar meus olhos do problema, eu vou tirar meus olhos dessa dificuldade, mas eu vou focar os meus olhos em Deus, porque Ele sim pode mudar a minha realidade. Ele sim pode mudar o meu contexto, Ele pode devolver a esperança. E foi o único que enxergou diante de toda aquela situação, ninguém mais enxergou. E nós, quantas vezes estamos com os nossos olhos fixos nos nossos problemas? Nós acordamos de manhã, nós dormimos, nós almoçamos, nós acordamos pela madrugada e não tiramos os nossos olhos dos problemas que nós temos enfrentado. Nós levantamos pela manhã e o que vem são os problemas, mas as promessas do Senhor não vêm até o nosso coração. Sabe, os nossos olhos estão fixos, cravados no nosso problema. E aí nós temos grande dificuldade para encontrar a saída. Nós temos grande dificuldade para acreditar nos problemas que vão ser resolvidos, nas promessas do Senhor. Nós vemos esse empresário que eu citei para vocês, que nós atendíamos ontem, que os olhos dele estavam focados. Quando nós chegamos na empresa dele, a Lorena foi conversar com a esposa dele, eu fiquei conversando com ele, e ele só falou, ali uns 15 minutos nós conversamos, 15, 20 minutos antes de entrarmos para o escritório deles,
Ele só falou das lutas, das dificuldades, dos problemas, das incertezas, de tudo, do governo, falou de tudo. Ele não falou uma promessa do Senhor, e que Deus era possível para mudar. A palavra que ele falou: eu vou até o final do ano e vou encerrar as atividades. Sabe, quando nós pudemos então entrar, orar com eles, e depois da oração, então, ministrar as realidades, não do que nós estamos vendo, mas daquilo que os nossos olhos espirituais conseguem enxergar. Então, aquele homem com os olhos cheios de água, ele concordou com tudo aquilo e se comprometeu a estar mudando a sua atitude, de buscar ao Senhor, de tirar os olhos do problema, de não focar nos problemas, mas estar com seus olhos fixos nas promessas do Senhor. Eu sei que não é fácil, eu sei que as pressões do dia a dia, eu sei que as lutas, as realidades que nós muitas vezes enfrentamos, traz muitas vezes pressão, traz dificuldades, traz incertezas, é difícil muitas vezes as responsabilidades que estão sobre os nossos ombros. Então isso traz muitas vezes dificuldade para nós levantarmos os nossos olhos, mas nós temos que lutar contra isso. Nós temos que nos encher com a palavra do Senhor e acreditar nessa palavra e focar os nossos olhos no que está escrito nessa palavra, para que nós possamos então vencer toda essa situação difícil que muitas vezes tem vivido. Se nós pararmos para ver, eu vou mais uma vez usar aqui o exemplo do Bruno, o testemunho que ele acabou de nos dar, se nós pararmos para olhar, sabe, alguém que perde o emprego, sem nenhuma perspectiva de mudança, e ficar um ano desempregado, trabalhando, já não é fácil. Agora, você desempregado um ano, e você crer que o Senhor vai te sustentar, e você levantar pela manhã crendo que o Senhor vai fazer, e você ir deitar à noite crendo que o Senhor vai fazer, e poder dizer: em paz eu me deito, e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Sabe, para manter uma pessoa estabilizada, sem fazer coisa errada, somente com os olhos fixos nas promessas do Senhor, tirando os olhos das lutas, das adversidades e das dificuldades que tem vivido. E terceiro e último, nós temos que saber uma coisa: o poder que tem na palavra que sai da nossa boca. No verso 41, até o verso 43, diz assim: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Esse homem, ele não murmurou, o Senhor chamou ele. Falou: manda esse cidadão que está gritando, manda ele vir aqui. Chamou a atenção do Senhor. Trouxeram. E ele não ficou argumentando com o Senhor Jesus: Senhor, o Senhor vê a minha situação, a coisa está feia, a situação está difícil, eu estou vivendo aqui pedindo esmolas, então está muito complicada a situação aqui, Senhor. O Senhor de repente me desse aí uma boa poupança, o Senhor tem feito tantos milagres, tem feito as coisas acontecer, o Senhor desse aí uma boa poupança, se o Senhor de repente arrumasse uma família aí para me atender, para cuidar de mim, sem que eu tivesse que ficar aqui na rua novamente, o Senhor pudesse aí, arrumar um serviço para deficiente visual, talvez, o que é que o Senhor pode fazer por mim? Não, mas ele não ficou com argumentos, mas ele chegou para o Senhor, e nem ficou se lamuriando e nem murmurando, mas ele chegou para o Senhor e foi direto: Senhor, que eu torne a ver. Senhor, eu quero ter a minha vida mudada. Senhor, não tenho, o Senhor conhece tudo, eu não tenho que ficar aqui argumentando, o Senhor conhece a minha vida, que eu torne a ver, Senhor. E muitas vezes nós abrimos a nossa boca para murmurar, nós abrimos a nossa boca e nós mesmos decretamos a nossa falência, nós mesmos decretamos o nosso fim, sabe, porque tem poder para cada palavra, cada sílaba que sai da nossa boca, tem poder para vida ou para a morte.
Sabe, como nós temos reagido no nosso dia a dia, diante das situações que têm se colocado. O Senhor tem nos dado, sabe, todo domingo, toda quinta, nas nossas células, todo dia pela manhã, nas reuniões, na jornada de oração. O Senhor tem nos dado palavras tremendas. Você liga o rádio, nós temos uma rádio que tem músicas, que tem meditação na palavra, nós temos, sabe, outdoors, nós temos a Bíblia à disposição, sabe, nós temos aqui um arsenal de coisas para nos ministrar as promessas do Senhor, mas nós ficamos tantas vezes com os pontos negativos e abrimos a nossa boca para muitas vezes decretar a nossa falência. E aquilo que sai da nossa boca tem um peso no reino espiritual tremendo, que pode mudar a nossa história. Nós vemos na história de Davi, que Davi, quando ele adulterou com Betseba, que depois ele mandou matar o marido dela, Urias, o Senhor falou para o profeta Natã: você vai lá e fala para o Davi o que ele fez. Natã falou: estou ralado, vou lá falar para ele, vai mandar me matar, mas eu vou lá. E Natã ali, eu creio que, orando ao Senhor, o Senhor me dá uma estratégia, porque eu sei que se eu morrer eu vou para o céu, mas eu não quero ir agora, eu quero ficar aqui por aqui mais um tempo. E aí o Senhor deu uma estratégia para ele, falou: vai lá e conta uma história para Davi. E ali então Natã começou a contar a história para Davi, do homem que tinha somente uma ovelhinha, e aquele homem muito rico, que tinha um rebanho de ovelhas, mas aquele homem muito rico recebeu uma visita, e ele mandou matar a ovelhinha do outro homem, que só tinha aquela ovelhinha, que era tão amada, tão querida dele. E ali então Natã falou para ele: o que esse homem merecia? Davi, no seu furor, falou: esse homem merece morrer, e por essa ovelhinha pagar 4 vezes mais pela ovelhinha que ele morreu. E Davi ali decretou a sua sentença, e ele pagou 4 vezes mais por aquilo que ele havia feito. Davi pagou com Tamar, que foi violentada. Davi pagou com a morte do seu filho, que violentou Tamar, quando Absalão matou ele. Depois ele perdeu o reino, e perdeu a vida de Absalão também, quando Absalão fugia dos soldados de Davi, que também morreu. E antes ele perdeu o filho de Betseba, porque ele mesmo decretou aquilo que iria acontecer com ele. Sabe, então nós temos que tomar muito cuidado, porque dentro da pressão, embaixo da pressão, é que nós vamos ver o que é que vai sair de dentro de nós. Ou as promessas do Senhor, ou o nosso juízo, ou decretar a nossa falência. O que você tem profetizado com relação à sua vida financeira? O que você tem profetizado com relação à sua família, à vida dos seus filhos? O que tem saído da sua boca com relação ao seu trabalho? O que tem saído da sua boca? Sabe, então nós temos que tomar muito cuidado. A boca fala do que o coração está cheio. Muitas vezes aqui no meio do povo de Deus, você só fala as bênçãos do Senhor, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus vai fazer, mas quando você está lá fora, embaixo da pressão, o que é que tem saído? Muitas vezes murmuração, e você mesmo tem decretado a sua falência. Sabe, então vamos mudar a nossa postura. Assim como esse homem que não perdeu a oportunidade, que Jesus estava ali, assim como Jesus está aqui no nosso meio nesta noite. E muitas vezes você pode estar perdendo a oportunidade de ter a sua vida mudada ainda nesta noite, porque foi o Senhor que te trouxe aqui nessa noite. Você não veio porque, de repente, Deus só usou alguém para te convidar, de repente, alguma vontade gerou no teu coração, mas eu queria dizer que foi Deus que te trouxe aqui nessa noite, para falar com você. Sabe, essa é a oportunidade de você ter o seu interior mudado, de ter o seu casamento transformado, ter o seu filho mudado pelo clamor que nós vamos levantar aqui nesse final de reunião.
Sabe, não perca a oportunidade. Enxergue além das dificuldades. Tire os seus olhos agora. Eu queria desafiar você a tirar seus olhos, porque quando nós vamos ministrando, eu sei que os problemas vão vindo à nossa mente. Tire os seus olhos do problema agora e preencha a sua mente, o seu coração, com uma promessa do Senhor para a sua vida. Traga isso agora à sua mente. Tire os seus olhos. Crave agora os seus olhos nas promessas do Senhor. Clame ao Senhor, para que toda palavra de murmuração saia agora, e que o Senhor encha o seu coração com as promessas dEle, para que amanhã, ou ao chegar na sua casa hoje, a pressão não faça com que você abra a sua boca e fale: "Oh, desgraça de vida, como eu sou infeliz, nada dá certo na minha vida, tudo dá errado na minha vida." Mas isso é capaz de mudar? É capaz. Você está dando legalidade para que o inimigo entre e trabalhe na sua vida. Se você está falando que nada dá certo na sua vida, você está falando para ele: pode entrar e bagunçar, porque nada vai dar certo na minha vida. Ou desgraça de vida, nenhuma graça do Senhor está sobre a sua vida. Desgraça, sem graça. A graça de Deus não está. Você mesmo decretou essa falência para a sua vida. Esse tanto que eu estou ganhando por mês não vai dar para pagar minhas contas. Você mesmo já determinou. Está sobrando um mês no fim do salário. Não, está sobrando um mês no fim do salário. Acabou o salário, ainda tem 15 dias pela frente. Profetize ao contrário. É pouco, mas nas mãos do Senhor vai multiplicar. Minha vida é abençoada. Eu sou um conquistador do Senhor. As pessoas vão olhar para você e falar: "Você é louco?" Fala: "Não, eu sou filho de Deus. E Ele disse que as coisas vão dar certo na minha vida. Se Ele falou, vai dar certo." Sabe, então é profetizar. É abrir a sua boca para falar as promessas do Senhor. Tire os olhos das dificuldades. Como a Lorena ministrou hoje de manhã, fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. Muitas vezes nós falamos do tamanho dos nossos problemas. Você já experimentou falar do tamanho do seu Deus para os seus problemas? Lembra quando você era moleque? Eu era o irmão mais velho, não tinha irmão mais velho, mas lembro dos meninos que tinham os irmãos mais velhos. Você já viu o tamanho do meu irmão? Vou chamar ele, se você continuar mexendo comigo. Você já experimentou falar isso para os seus problemas? Você já viu o tamanho do meu Deus? O Deus que vai à minha frente, o Deus que dá ordem aos seus anjos a meu respeito, o Deus que falou que eu sou a menina dos olhos dele, que eu estou embaixo do seu cuidado. Você já viu isso? Abrir a boca e profetizar vitórias. Chega de derrota. Chega de nós mesmos decretarmos a nossa falência. Chega de nós mesmos destruir com a nossa família. Chega de nós mesmos destruir com a nossa paz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia do meu casamento, tem misericórdia das minhas finanças. E o Senhor está aqui nessa noite dizendo: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Eu quero ter meu casamento restaurado. Eu quero ter a alegria devolvida. Eu quero ter a paz no meu coração. Eu preciso mais do Senhor. Em nome de Jesus.